Nós vemos aqui na palavra do Senhor que Jesus, primeiro, antes de mais nada, aqui foi a primeira multiplicação de pães e peixes de Jesus. Ele multiplicou por 2 vezes. Essa foi a primeira multiplicação. E o que me chamou a atenção, que o Espírito Santo me fez observar, foi que quando ocorreu essa multiplicação, Jesus ele não estava esperando pregar para a multidão. Porque para que você consiga entender o que ocorreu, Jesus ele chama os seus discípulos, quando ele está em Nazaré, e ele diz aos seus discípulos o seguinte: saiam e vão pregar o Evangelho, vão anunciar o Evangelho. E Jesus ele fala para ele: olha, mas vão sem 2 túnicas, vão apenas com uma, vão sem alforje. Se chegar numa casa, numa cidade, saúdam com a paz, anunciam o Evangelho. Os discípulos seguiram tudo que Jesus falou. Os discípulos foram, os discípulos anunciaram. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem aqui já viu um demônio manifestar? Quem já viu? E quem aqui já expulsou? Quando você já expulsou? Quando a gente expulsa, dá uma sensação, quem vive isso sabe, dá uma sensação que, poxa, Deus está com a gente. É assim ou não é? Poxa, Deus está comigo. Eu falei no nome de Jesus. Tudo bem, foi tudo no nome de Jesus, mas eu falei no nome de Jesus e ele teve que sair. Os discípulos voltaram todos eufóricos. Os discípulos voltaram todos felizes. Porém também eles voltaram cansados. Diz a palavra do Senhor que eles voltaram exaustos. Alguns não conseguiram nem sequer comer. Quem está entendendo isso? Dá uma glória a Deus. Alguns não tiveram tempo nem para comer. E Jesus, sabendo o quanto anunciar o Evangelho é cansativo fisicamente, porque você sabia que tem uma pesquisa científica que 1 hora de pregação equivale a 8 horas de trabalho braçal? Quem sabia disso? 1 hora de pregação equivale a 8 horas de trabalho braçal. Porque 1 hora de pregação aqui pode não parecer, mas o pregador ele geralmente já está em guerra, ele geralmente já vem em ataque, ele já vem batalhando para que a palavra do Senhor produza o resultado, para que o Espírito Santo use a boca do mensageiro, para que a palavra produza bênção sobre a tua vida. Jesus, sabendo o quanto eles estavam radiantes, eles estavam muito felizes, só que Jesus sabia que eles também estavam cansados. Jesus coloca eles dentro de um barco e diz assim: vamos atravessar a margem, vamos para o outro lado. Jesus, ele sai do outro lado do mar da Galileia, que é em Tiberíades. Só que quando Jesus chega lá, a multidão viu eles entrando no barco. A multidão viu que Jesus estava no barco. Jesus estava levando os discípulos para descansar. Quando você vai descansar, você quer um monte de gente atrás de você? Quando você quer descansar e começa a vir, você fala assim: hoje é o meu dia de descanso. De repente sua casa está lotada de gente. O que você faz? Alguns já falaram: ah, meu Deus do céu, acabou meu descanso. Ah, meu Deus do céu, não vai rolar descanso hoje. É assim ou não é? Alguém consegue descansar com a muvuca em casa, igreja? Agora pensa, mais de 5.000 pessoas atrás de você. Quem ia conseguir descansar? Sabe o que me chama a atenção? Jesus poderia chegar para a multidão e falar: hoje não vai ter pregação. Vai cada um para a tua casa. Sim ou não? Poderia ou não poderia, igreja? Não, olha, é o seguinte: os discípulos já estão cansados, os discípulos que me auxiliam estão exaustos. Vai cada um para a sua casa. Eu quero tratar com eles, eu quero falar com eles. Mas diz a palavra do Senhor que quando Jesus olhou para aquela multidão, diz a palavra de Deus que quando Jesus viu aquela multidão, ele viu como ovelhas sem pastores. E diz a palavra que ele se moveu de íntima compaixão. Jesus tinha tudo para mandar aquele povo embora, mas ele preferiu acolher, ele preferiu deixar os pecados de lado, ele preferiu deixar o cansaço dele de lado. Não, eu descanso depois, os discípulos descansam depois, eu preciso alimentar as ovelhas do meu Pai. E nesta manhã não é diferente. Você acha que quando Jesus vai e canta lavas,
Você acha que quando Jesus estiver levantando em pleno domingo, que você poderia estar na tua cama descansando? Quantos aqui trabalham de segunda a sábado e tem que levantar cedo? Você poderia ter falado, não, domingo eu vou tirar para descansar. Domingo eu vou ficar deitado. Você acha que quando Jesus vê você colocando Ele em primeiro lugar, porque na cabeça de Jesus também, Ele também queria descansar, os seus discípulos queriam descansar, mas enquanto Ele atravessou de barco, a multidão atravessou de a pé, para ouvir Jesus falar. Não tem como, querido, quando você faz um sacrifício para o Senhor, Ele ficar indiferente diante de você. Saiba que qualquer sacrifício que você faz relacionado à obra de Deus, sendo mais insignificante, alguém olhar para você e falar, isso não é nada, mas você sabe o sacrifício que é para você estar aqui. Você sabe o sacrifício que é, muitas vezes, para você ser dizimista fiel, para você ser ofertante, para você ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Você sabe quantas coisas você tem que deixar de lado, e saiba que cada uma delas que você deixa de lado, Deus tem bênçãos sem medidas para a tua vida. Jesus então, Ele chega, Ele prega, Ele começa a anunciar, e diz a palavra de Deus em Mateus, que é engraçado que esse milagre, ele é contado nos 4 evangelhos, amém, igreja? Tem coisas que eu estou falando aqui que você não lê em João, você vai ler em Mateus. Tem coisas que você não vai ver em Marcos. Aliás, você vai ver em Marcos, não vai estar em João. Então eu li nos 4 para conseguir te trazer. Olha aqui para mim. Jesus, quando Ele viu aquela multidão, Ele começa a ensinar a multidão. Ele começa a dizer para a multidão, Ele começa a pregar. Enfim, então uma coisa que você tem que entender, que quando a pessoa é pregador, quando ela é chamada para ensinar, se você deixar ela falar, ela vai o dia, a tarde, a manhã, a noite, a madrugada. É verdade ou não é? Como assim? A missa sempre termina no culto no horário, 10 horas da manhã, não é? Não é isso que eu termino? Amados, vocês não estão sabendo viver pela fé. É o relógio que ultrapassa, né, bispa? Quem ama pregar, filho, deixa falar. A gente faz vigília falando. A gente não... Deixa que vai contando e vai falando. E Jesus também, Ele começou a falar para aquela multidão, Ele não parou, porque a multidão estava receptiva, a multidão gostava de ouvir Jesus, a multidão veio para aprender com Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, se você está aqui nesta manhã para aprender com Jesus, saiba que Ele está me usando para te ensinar. E quando chega ali, já começa a entardecer, Jesus falando, não para de falar. Pedro chega para Jesus e diz, Jesus, despede o povo embora, para que eles vão para a aldeia e comprem o que comer. Eu vejo aqui num único problema 3 saídas, que é dado a Jesus. Porque é algo que eu e você precisamos ficar atentos. É que tem pessoas que falam, esse problema nunca se resolve, esse problema não sai da minha vida. Já chegou a oportunidade para você resolver ele, sim. É que você tem que estar conectado com o Espírito Santo para ver a oportunidade. Muitas vezes a solução não vai vir da forma que você quer, muitas vezes a solução não vai vir da maneira que você quer. Só que quando você é sensível ao Espírito Santo, Ele traz a solução e você acata, porque sabe que Ele está com você. A primeira solução que eu vejo, eu quero que você abra comigo em Marcos capítulo 6, versículo 35. Marcos capítulo 6, versículo 35. Só voltar um pouquinho, amados. Quem achou, diga amém. Diz assim em Marcos capítulo 6, versículo 35.
E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-o para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Primeira oportunidade que chega diante de Jesus. E muitas vezes o diabo coloca essas oportunidades diante de nós. Eu vou resumir aqui em uma frase: se livra do problema. Os discípulos estavam aconselhando Jesus a se livrar do... Só que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não manda você se livrar do problema. A Bíblia nos ensina a resolver o problema. Gente falar que de que forma? Como assim, bispa? Eu vou me livrar do problema. Por exemplo, eu tô com um problema lá na empresa. Quer saber de uma coisa? Vou sair dessa empresa, que essa empresa feche, que, olha, fica devendo, fica acontecendo isso, fica acontecendo... Não, você está se livrando do... Poxa, eu tô com um problema na minha empresa. O que eu vou fazer? Senhor, me dá estratégia para resolver essa situação. Eu tô com um problema no meu casamento. Quer saber de uma coisa? Entrei com o pedido de divórcio, não quero mais ficar casado com você. É incompatibilidade de gênero, você tem uma cabeça, eu tenho outra. Pensei que a gente ia juntar e ia dar certo. Isso eu estou me livrando do problema. Os discípulos aconselharam a Jesus: despede a multidão embora, para que elas vão e comprem, que elas comam, porque não têm o que comer. Muitas vezes Satanás vai jogar na minha e na tua frente que a melhor coisa é você se livrar do problema. Só que aprenda com Jesus: você não se livra, você resolve o teu problema. Deus não quer que você se livre, porque se você se livrar de um problema, querido, o diabo vai passar a vida inteira te perseguindo com o mesmo problema. Você precisa entender: eu não vou me livrar, eu vou resolver. O guarda de Israel está comigo, e operando o Senhor, ninguém impedirá. Levanta suas duas mãos bem alto aos céus e diga assim: a partir de hoje, eu não me livrarei de problemas. A partir de hoje, eu terei sabedoria para resolver os meus problemas. Porque quando você se livra do problema, você está fugindo dele. E quando você foge do problema, aquele mesmo problema vai vir atrás de você de novo. Vou te dar um exemplo que eu já cansei de ver. Não vi com uma, não, vi com dezenas. A pessoa tem um problema, por exemplo, dentro da igreja. Eu peguei bronca do Alisson. Não gosto do Alisson. Não gosto do Alisson. E aí daqui a pouco, automaticamente é assim: você não gosta do Alisson, também não gosta do Felipe, que anda com o Alisson. É assim ou não é? Aí já não gosto da Tati, que é a irmã do Felipe, deve ser da mesma laia, deve ser tudo farinha do mesmo saco. E aí daqui a pouco já não gosto da Maiara, que é amiga da Tati também, e não gosto da Bruna, e daqui a pouco eu não vou nem com a cara da bispa, e daqui a pouco a pessoa sai. Ela sai da igreja. Quando ela sai da igreja, aquela igreja que ela saiu é o rascunho do inferno na boca daquela pessoa. Verdade ou não é? Ninguém presta, ninguém vale nada, ninguém vale R$1. E é fulano que é falso, é mais falso que nota de R$1,50. O outro ali, meu filho, é mais fofoqueiro, que não sei o que. Ninguém tem valor nenhum. Ela é o epitáfio da perfeição, mas o resto, ninguém vale nada. E aí vai para outra igreja. Quando chega na outra igreja, no início de tudo na vida, tudo é flores. A outra igreja, o pastor é de Deus, a mulher do pastor é um anjo, a filha do pastor, então, meu Deus, o filho do pastor é uma bênção, o louvor é uma bênção, a dança é uma bênção, o ministério é isso, aquilo. A igreja, uau, eu saí do inferno e entrei no céu, que bênção. Aí você passa 2 anos, 3 anos, só que ela saiu e resolveu o problema? Não, nem sequer pediu a bênção pro pastor, saiu carcando a língua do pastor. Mas o pastor não tem que abençoar. Então vamos arrancar Romanos da Bíblia e tacar fogo.
Porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por aquele que resiste a uma autoridade, resiste ao próprio, trazendo sobre si maldição. Se a pessoa não consegue chegar para um líder espiritual dela, que a Bíblia diz que nós, pastores, saibam disso, que nós cuidamos de vocês e sentimos como se fossem dores de parto, sabia disso? Porque muitas vezes o Espírito Santo acorda a gente de madrugada para orar por uma pessoa. Vai lá, ora por fulano, vai lá, ora por ciclano. E a pessoa sai da igreja, ela não dá nem satisfação, ela só sai. Porque ela é dona do nariz dela, a vida dela, e Deus está em todos os lugares. A desculpa é sempre essa, sim ou não? E ela vai para outra igreja, passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5. Daqui a pouco o filho do pastor também está perturbado, o pastor é outro endemoniado, a mulher do pastor virou a casaca, e aqueles obreiros é tudo fofoqueiro, e ninguém me apoia, e ninguém está comigo. Aí ela vai para outra. Alguém conhece alguém assim? Sabe por quê? Porque a pessoa não resolveu, ela fugiu. Ela tentou se livrar do problema. Porque preste atenção, se livrar do problema no início parece bem mais fácil do que resolver. É ou não é? Para resolver você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que sentar com a pessoa, você tem que conversar, você tem que pedir para o Espírito Santo trabalhar no seu coração, trabalhar no dela, tirar a sua mágoa, tirar dela, tirar a picuinha, tirar o demônio. Você vai indo para resolver. Para se livrar, você simplesmente fala assim, ó, não quero mais, e vira as costas e sai. Só que Jesus, ele entendeu e ele já sabia disso com perfeição. Não adianta eu querer me livrar do problema. E eu te trago isso dentro da palavra do Senhor. Pega a tua Bíblia, abra comigo em Provérbios capítulo 25. Provérbios está depois de Salmos. Provérbios no capítulo 25. Abra comigo em nome de Jesus. 25, versículo 9. Quem achou, diga amém. Diz assim, Provérbios capítulo 25, versículo 9. Pleiteia a tua causa com o teu próximo. Olha aqui para mim. A Bíblia está, o que é pleitear? É você lutar, é você resolver, é você deixar tudo alinhado. A Bíblia está dizendo, resolva o teu problema com o teu próximo. A Bíblia não está dizendo fuja do problema. E quer ver onde fica mais claro isso? Volta algumas páginas comigo. Vem em Provérbios capítulo 6, versículo 2. Provérbios capítulo 6, versículo 2. Como a Bíblia te ensina a resolver o teu problema, não a fugir dele. Provérbios capítulo 6, versículo 2. Quem achou, diga amém. Enredastes com as palavras da tua boca, prendestes com a palavra da tua. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos dos teus companheiros. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Olha o que Salomão está dizendo aqui para mim e para você entender. Quando você tiver algum problema, você fica nele até você resolver. Só que analisa aqui comigo, nós conseguimos resolver alguma coisa? A gente só piora, você já percebeu, né? Toda vez que a gente fala, eu vou resolver esse negócio, vai ficar pior. É uma coisa. Só que aqui está dizendo, e aí chega na tua mente, na minha mente, mas eu não sei resolver como a Bíblia está dizendo que eu tenho que resolver. Ela te dá uma dica: se humilha. Aprenda a se humilhar quando você tem um problema. Aprenda a se humilhar diante do Senhor. Aprenda a dizer, Senhor, eu tenho esse problema, eu preciso que o Senhor resolva. Quem lembra o caso da viúva com o juiz iníquo, que não julgava a causa de ninguém? Ela ficava na porta dele todos os dias.
dias. Todos os dias. Ela fez o que Provérbios está dizendo para fazer. Ela fez isso aqui, ó. Importuna o teu companheiro. Tire a paz. Não, eu preciso resolver isso. Não, eu preciso resolver isso. Fulano, vamos fazer um acordo. Fulano, vamos resolver isso aqui. Beltrano, eu preciso tirar isso. Ah, mas bispa, se eu mostrar para a pessoa que eu tenho interesse, ela vai achar que na verdade, bispa, eu tô errada e ela tá certa. Deixa ela pensar, deixa ela achar. Mas importa o que Deus vê em mim e em você. Tem pessoas que não se desculpam com o outro e não recebem bênção. A pessoa chega pra você e fala desculpa. Você fala, tá desculpado. E aí o peito sai de pombo, né? Viu? Fulano reconheceu que estava errado. Fulano sabia que estava errado. Só para te dar uma dica. Quem pediu foi mais esperto do que quem recebeu. Porque a Bíblia diz, melhor é dar do que receber. A pessoa que pediu, ela se livrou de toda a culpa que ela tinha. Ela se livrou. Quem está entendendo isso? Eu não vou pedir perdão, então vai ficar sem bênção. É simples. Porque quando você chega e fala, fulano, me perdoa, Beltrano, me perdoa, eu errei, eu falhei, você está tirando o jugo pesado, um fardo pesado das suas costas e pegando o jugo leve do Senhor. Aprenda. Pedir perdão, o mundo ensina que é uma vergonha, sim ou não? Sim ou não, igreja? Eu não peço perdão. A pessoa abaixa o peito. Eu não peço perdão. Eu tô certo. Vai ver a vida do abençoado que não pede perdão para ver. Isso não dá até dó. É um caos só. É assim ou não é, igreja? Só que quando você aprende a pedir perdão, deixa eu te falar uma coisa. A primeira vez que eu pedi perdão para alguém, aquilo, irmãos, aquilo doeu. Veio lá dentro assim, você pedir perdão. Eu falei, mas eu lembro como se fosse hoje. Quando eu pedi perdão para a pessoa virou para mim e falou, tá bom, tá perdoada. Aí eu fiquei lá esperando. Não, ela também vai falar, me perdoa, né? Porque é assim ou não é? Você chega lá, principalmente marido e mulher. Amor, oi, queria te pedir perdão. Tá bom, tá perdoada. Aí você fica, não tem nada a falar? Não. Você tem certeza? Tenho. Você não tem que me pedir perdão, não? Aí foi para pedir perdão e causou outra briga. É assim ou não é? Eu vim te pedir perdão e você também não me pede perdão. Queridos, aprende que quando você pede perdão, você está tirando das suas costas. Pedir perdão é uma das atitudes mais nobres que o cristão pode ter. Porque olha onde o Espírito Santo está indo. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, chegou alguém e disse, Jesus, nos perdoa pelo que estamos fazendo com o Senhor. Alguém fez isso? Mas quando ele estava lá na cruz do Calvário, o que ele disse? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazer. Jesus deixou o exemplo onde ele estava tirando todos os pecados que estavam sobre ele. Ele estava tirando naquele momento, porque quando você pede perdão, você está mostrando que dentro de você tem a dádiva do Espírito Santo. Quando você pede perdão a alguém, você está mostrando que a luz de Cristo está sobre a tua vida. Quando você pede perdão, você está resolvendo problemas. Mas eu não estou errado. Jesus estava errado? E ele perdoou mesmo assim. E por que nós temos que estar certo? Sempre. E nós vemos que no meio de toda aquela situação, os discípulos aconselharam Jesus a mandar o povo a se livrar do problema. Você deve se livrar do teu problema? Deve, igreja? O que você tem que fazer com o teu problema? Resolver.
E diz então a palavra do Senhor que Jesus fala para eles: não, eu não posso mandar esse povo embora, eu não posso dispensá-lo. E Jesus então chega para Filipe, um dos seus discípulos, e diz assim: Filipe, o que nós vamos fazer para alimentar esse povo? Filipe, eu imagino ele calculando, vendo a quantidade de pessoas. E Filipe diz o seguinte: Jesus, se nós juntarmos 200 dinheiros, que é equivalente a 200 dias de trabalho, e comprar tudo de pão, não seria suficiente para esse povo. Jesus, esse povo não vai conseguir comer. E diz então a palavra do Senhor que Jesus, ele vê aquilo. Só que Jesus, ele estava querendo testar Filipe, porque Jesus já tinha um chamado missionário muito lindo para Filipe. Só que Jesus primeiro precisava tirar as preocupações do coração de Filipe, porque você vê que ele chega para Filipe e pergunta: Filipe, o que nós vamos fazer para alimentá-lo? Mas a Bíblia diz: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Vai chegar situações na sua vida em que vai ser como se Deus perguntasse para você: e aí, o que você vai fazer agora? E aí, como você vai resolver isso? E aí, de que forma vai ser? Só que algo que eu e você precisamos saber é que Jesus já tem a saída preparada. Jesus já tem o escape. Jesus já tem as bênçãos que você precisa. Ah, mas bispa, se eu fizer isso aqui lá na frente der errado, não se preocupa, ele tem saída. Mas bispa, se eu ir para essa porta fechar, ele abre porta onde não existe. Mas bispa, e se a doença me atacar, ele é o médico dos médicos, ele faz o impossível. Jesus queria mostrar para Filipe onde estava o coração dele. Jesus poderia ter perguntado para qualquer outro, mas ele perguntou para qual discípulo, igreja? Filipe. Fala comigo, Filipe, que é com I, Filipe. Jesus pergunta para Filipe, e Filipe já faz um cálculo matemático ali, já. Jesus, 200 dinheiro, não daria para comprar pão para todo mundo. Jesus queria mostrar para Filipe que ele cuida de tudo. As adversidades que chegam na minha e na tua vida é só para mostrar que nós temos já saída preparada. Talvez você está aqui preocupado: mas Deus, como eu vou pagar isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já passou por uma situação que você tinha plena certeza que era o fim do mundo? Levanta a mão. Levanta a mão. Isso eu tenho certeza, é o fim do mundo. Acabou, não tem mais jeito. E acabou? Deu jeito? Mas você vê como o diabo engana a gente? Porque quanto mais tempo eu passo preocupado se aquilo vai resolver, eu fico assim. Quanto mais tempo eu fico: ah, meu Deus do céu, como vai ser isso? Ah, meu Deus do céu, como vai ser? Como vai ser? Quanto mais tempo eu fico pensando como vai ser, menos eu penso em como Agora, se eu parar com o problema e pensar: Deus, como eu resolvo isso? Deus, me dá a estratégia de que forma resolver isso, já que eu não posso fugir, então não vou me preocupar em como vai ser. Deixa eu ver o que eu posso fazer. O diabo, ele quer mudar o meu foco e o teu foco a todo momento. Ele quer nos fazer nos preocupar com o futuro. Ele quer nos fazer preocupar com o amanhã. Só que Deus está dizendo: basta cada dia o teu mal. Viva o hoje. Se preocupe com o hoje. Foque no hoje, que o amanhã é resultado do que você fizer hoje. Tem pessoas que ficam: ah, meu Deus do céu, como vai ser o meu futuro? Ah, meu Deus do céu, como vai ser minha aposentadoria? Quantos anos você tem? 20? E já está pensando na aposentadoria, filho? É porque, olha, está quebrando, porque você tem que ver, o governo não vai aguentar, vai entrar em colapso, a economia.
Meu filho, ao invés de você ficar pensando no que vai ser, pensa como você pode trabalhar hoje para aumentar a tua renda. Deus, então o que eu posso fazer hoje para aumentar a minha renda? Porque se tem duas coisas que você nunca vai conseguir mudar, é o ontem e o amanhã. O hoje, Deus te deu como presente. Por isso que o nome já é presente. Hoje é presente. É aqui, é agora. O que eu posso fazer? O que eu posso, Jesus, aprender com o Senhor? De que forma eu posso colocar em prática a tua palavra? De que forma eu posso aprender mais contigo? Quando nós começamos a fazer isso, quando nós começamos a viver mais o hoje, mais o aqui, mais o agora, o amanhã, Ele prepara de todas as formas. E para que isso fique na tua mente, eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Quem achou, diga amém. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Tem pessoas que estão dentro da igreja e ela não consegue viver a plenitude de Deus, porque o medo dela é sempre: e como vai ser o meu amanhã? Se eu mudar de empresa, será que vai dar errado? Se eu entrar num outro relacionamento, será que eu vou me frustrar? Se eu fizer isso, será que vai dar errado? Se eu fizer aquilo, como vai ser? Querido, a Bíblia diz: basta cada dia o teu mal. Viva o que Deus te deu hoje. Viva o teu presente. Viva o teu agora. Curta o momento que você tem, que o amanhã Deus proverá. Isso que eu estou te ensinando agora não foi fácil para eu viver. Eu vivia num looping. Bispa Letícia Ferreira, vivia num looping. Quando o Arthur nasceu, eu entrei num looping de ficar pensando no futuro dele. Quando o Arthur, até então, antes do Arthur, era só eu e o pastor, então acabou. Agora veio um filho. E agora, Jesus, o que eu vou fazer? E agora como vai ser? E agora que essa criança não tem uma poupança, essa criança não tem nada, Jesus amado, como vai ser, Jesus? Jesus, e olha o preço da fralda. Jesus, olha o preço do leite. Jesus, eu não vou ter condições de fazer isso. Jesus, eu não vou ter condições de fazer agora. Meu Deus do céu, o pastor Denis saiu do Bradesco. Meu Deus do céu, eu também pedi as contas do Bradesco. O que os dois... Então na minha mente, o que os dois foi fazer? Depois que o filho nasceu, os dois saem do banco. Ao invés de ficar. Não, sai os dois. Falei, Jesus, como vai ser? A minha vida começou a viver num constante busca e desejo pelo futuro. Eu preciso deixar o futuro dele. Eu preciso me preocupar com o futuro dele. Eu preciso fazer isso pelo futuro dele. Eu estava ali com ele. Só que você acha que eu parava para brincar com meu filho? Não. Porque eu estava ali com ele pensando: o que eu vou fazer se ele quiser se formar em medicina? Meu Deus do céu, de onde vai tirar dinheiro se esse moleque quiser fazer medicina? Talvez você pode pensar assim: ah, bispa, manda ele passar numa pública, manda ele trabalhar, manda ele se virar. Só que na minha cabeça não era assim, não. Se esse menino quiser fazer medicina, meu Deus do céu, vou ter que vender um rim para pagar esse negócio. Porque Jesus, eu não tenho condições para pagar isso, Jesus. Não, Senhor, medicina não, medicina não, medicina não. Eu ficava extremamente preocupada com o futuro. E aí quando ele chegava e queria brincar comigo, meu
Os nervos já estavam à flor da pele. E aí qualquer coisinha, já brigava, já gritava. É assim ou não é? Quando você para pensar demais no seu futuro, os nervos não ficam à flor da pele, igreja? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Como é que eu vou pagar o cartão? Como é que eu vou pagar a luz? Como é que eu vou pagar a água? Como é que eu vou pagar IPVA? Como é que eu vou pagar IPTU? Como é que eu vou trocar o óleo? Como é que eu vou colocar o pneu? Vem tanta coisa. Fábio já até passou a mão na cabeça, né, Fábio? Falou, Jesus amado, é verdade. Só que a Bíblia está te dizendo, se preocupar com o futuro, por quê? Eu lembro que uma vez eu estava em casa super nervosa, super estressada. O pastor Denis falou, vem cá, senta aqui. Vamos conversar, vem cá, senta aqui. Sentei, ele falou, por que você está tão preocupada assim? Você está muito nervosa, você está muito estressada. Por que você está? E eu falei para ele, eu estou por causa disso. E ele falou para mim, vive o agora. Vive o seu presente. Aproveita enquanto o seu filho é pequeno e quer ficar com você. Porque quando ele chegar na adolescência, as últimas pessoas que ele vai querer é o pai e a mãe. Quando é pequeno é um chiclete, sim ou não? Quando cresce, desgruda. Ah, não, minha mãe é quadrada, meu pai é quadrado, é tudo velho, não manja nada. Os pais estão tudo dando risada que já sabem que é verdade. Ele falou, aproveita agora. Você, pastor Denis, foi usado por Deus para me trazer essa realidade. Você está tão preocupada com o futuro que está esquecendo de viver o seu presente. Falei, eita Jesus. Sabe quando você leva aqueles tapas na cara que te faz sentar assim, você fica parado? É verdade. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja e a gente só fica perguntando, Deus, como vai ser meu amanhã? Deus, como vai ser quando eu chegar lá na empresa? Deus, como vai ser quando eu chegar lá em casa? Tem gente que está aqui, já está pensando, meu Deus do céu, quando eu chegar lá em casa, se aquele homem estiver indo pro bar, eu vou dar na cara dele, Jesus, eu vou. Calma, viva o presente. Viva o que Deus está te dando agora. O amanhã a Deus pertence. Se Deus não deixou, quando você achava que era o fim, quando você achava que tudo ia acabar, quando você achava que tudo ia ser destruído, Deus não permitiu. Você acha que agora Ele vai permitir? Ele coloca anjos que acampam ao seu redor. Ele prepara alimentos para você. Ele prepara roupa. Ele prepara sapato. Ele prepara dinheiro para pagar dívidas. Ele prepara tudo que você precisa. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas colocar essa parte em prática dá um nervoso. Eu não preciso me preocupar. Jesus, se chegou da multa, como é que eu vou pagar? Ah, meu Deus do céu, chegou isso daqui, como é que vai ser? Aprenda que quando chega diante de você, é igual Jesus fez com Filipe. O que nós vamos fazer? Chegar à adversidade, Jesus já está do teu lado. Jesus canta lá, Jesus já sabe como resolver. Jesus já tem a saída. Jesus só quer que você pense, o que eu vou fazer aqui? Mas Ele já tem saída preparada para a tua vida. E nós vemos então que Filipe ficou totalmente preocupado. Jesus, nem se a gente juntar dinheiro vai conseguir. E de repente ali chega Andrés. Diz a palavra do Senhor que um dos discípulos também de Jesus, Andrés, chega e diz assim. Andrés era irmão de Simão Pedro, né? Ele diz assim: Jesus, um menino trouxe aqui 5 pães e 2 peixinhos. Queridos, analisa comigo. Filipe havia acabado de responder para Jesus que nem 200 dinheiro, equivalente a 200 dias de trabalho, nem 200 dinheiro seria suficiente para matar a fome do povo. E aí chega Andrés. Jesus, mas tem 5 pães e 2 peixinhos. Qual a lógica nisso? Nenhuma. Se 200 dinheiro não dá para alimentar esse povo, 5 pães e 2 peixinhos vai dar para fazer alguma coisa? Se tiver 20 pessoas na tua casa, 5 pães dá?
sai na porrada. Que um rata sai correndo, o outro já vai atrás, depois vem aqui o pão, principalmente se for criança, né? Só que sabe o que eu vejo aqui? Que Jesus, ele não trabalha com lógica. O Evangelho deixou isso bem claro. Que Deus, o mesmo Deus que criou tudo que nós vemos do nada, é o Deus que pode fazer uma multiplicação extraordinária. Sabe o que acontece com a gente? É que muitas vezes nós queremos ver a glória de Deus já tendo muito, quando a glória de Deus muitas vezes é com pouco. Jesus, chega a notícia para ele que a única coisa que tem é um menino trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Felipe fala que não tem nada, nem 200 dinheiro compraria. E chega Andrés, irmão de Pedro, e diz: olha, tem aí 5 pães e 2 peixinhos. Jesus poderia falar: pô, Andrés, você não ouviu o que Felipe acabou de dizer? Nem 200 dinheiro vai conseguir comprar de pão para alimentar esse povo. Andrés, como é que você me traz 5 pães e 2 peixinhos? Jesus poderia dizer: não, Andrés, leva isso embora, deixa o menino comer, pelo menos vai ser menos um para passar fome. Só que Jesus diz: me traz. Às vezes você fala: ah, Deus, mas o que eu tenho é tão pouco. Deus está dizendo: o teu pouco eu faço muito. Quem disse que a gente precisa ter muito para Deus fazer o extraordinário? Davi, quando foi lutar contra Golias, ele não colocou, aliás, ele até colocou, mas ele não conseguiu andar com a couraça, com o cinto, com a espada de Saul. Ele teve que tirar tudo. Davi, para derrubar Golias, foi com uma pedrinha. Gideão, para destruir o povo inimigo, não foi com 33 mil que se alistaram, não. Foram com 300 que ele conseguiu destruir todos os medianitas. A viúva de Serepta, ela não teve multiplicação, porque na casa dela havia 200 quilos de farinha e 300 litros de óleo. Não, foi um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e houve multiplicação. Satanás quer soprar no teu ouvido que o que você tem é pouco, que o que você tem não é o suficiente, o que você tem vai faltar. Mas Deus está dizendo: eu estou com você e eu faço multiplicar. Aquele rapaz poderia olhar e falar: quer saber de uma coisa? Guarda aqui. Só que você vê como é o amor de Cristo. Para uma pessoa comer 5 pães e 2 peixes mata a fome, sim ou não? Uma pessoa, 5 pães e 2 peixes, sim ou não? Se não matar, a gente ora para repreender o espírito da gula, irmão. Tá, já está pecando, aí já é outro pecado, é outro culto. Tem que falar sobre a gula aí. Mas mata a fome. Aquele menino poderia falar: não, eu vim, me alimentei, eu ouvi a palavra, eu trouxe, eu vou ficar para mim. O pouquinho que ele tinha, ele dividiu. Porque existe um segredo. Presta atenção, não deixa nada roubar sua atenção agora. Existe um segredo no mundo espiritual que não acontece no mundo físico, é só quando envolve o espiritual. Quando você entra dessa porta para dentro, e qualquer coisa que acontece aqui, você divide, não falta, multiplica. É algo louco do mundo espiritual. Quando você faz qualquer coisa para Deus, você pensa: caraca, eu vou dividir, eu vou perder, eu não vou ter essa parte aqui. Multiplica, sobra, abunda. Algo que Satanás sempre quer colocar: olha, você tem tão pouco, você vai perder, olha, você não vai conseguir, olha, você não vai alcançar. Mas Deus está dizendo: haverá multiplicação sobre a tua vida, haverá abundância sobre a tua vida, porque escolheste a melhor parte, e isto não será tirado. E nós precisamos entender que quando você está na igreja, não é só você falar,
é você agir. Porque sabe o segredo? Por que quando você divide na igreja multiplica? Quem sabe o segredo? Vou te mostrar o segredo. Por que quando você entra da porta para dentro da igreja, você divide o que você tem, o que fica na tua mão multiplica? Abre em Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Você vai entender o porquê que é grande este mistério. Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Quem achou, diga amém. Olha aqui para mim. Quando nós estamos dentro da igreja, quando nós vamos fazer qualquer coisa para ajudar alguém, para ajudar a igreja, para ajudar a casa do Senhor, quem já sentiu isso? Que parecia que na hora você estava dividindo, mas de repente o que ficou na tua mão multiplicou. Quem já sentiu isso? Você vai entender o porquê. Pega aí em Provérbios 19, 17, diz assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele pagará o seu benefício. Eu gosto da tradução da NVI, que diz assim: aquele que ajuda o necessitado empresta a Deus. E fica bem mais claro do que aqui, sim ou não? Quando você socorre uma pessoa, quando você ajuda uma pessoa, na NVI diz: aquele que socorre o necessitado empresta a Deus, e Ele lhe pagará com juros fartos. Quando você ajuda a obra de Deus, quando você ajuda o necessitado, parece que você está tirando de você, sim ou não? Mas Deus te recompensa com juros fartos. Ei, querido, analisa aqui comigo. Quando Deus me fez ver isso, eu falei: Jesus amado, você tem ideia o que é juros fartos para Deus? Você tem ideia o que é receber de Deus juros fartos? Além de você abençoar a outra pessoa, quando você ajuda o necessitado, quando você ajuda a obra de Deus, você está emprestando para quem? É o único lugar que você nunca vai ter calote. Quem é que já emprestou para alguém e levou calote? A Bíblia manda não emprestar. Só para te avisar, não empresta. Se emprestar, não espera receber, senão você perde o amigo e o dinheiro. Paulo já disse isso, segue Paulo. E aí quando você empresta, e muitas vezes contando em receber aquele dinheiro e não recebe, te dá uma raiva, dá ou não dá? Fala: vai pedir, eu não vou ajudar. Vai pedir, eu posso ter sobrando. É assim ou não é? Posso ter sobrando, não vou dar um centavo. Não é assim que Deus te abençoa. Só que aqui nós estamos dizendo, a Bíblia nos ensina que quando você ajuda um necessitado, você empresta para quem? Para Deus. Você tem ideia o que é o dono do ouro e da prata ficar te devendo? Analisa isso comigo. Quem está pegando a visão aí? Dá glória a Deus. Quando você ajuda um necessitado, quem começa a te dever é o dono do ouro e da prata, não é a pessoa. Quando você ajuda a casa de Deus, quem te deve não é a bispa, é Deus. É isso que a Bíblia diz. Ah, bispa, mas isso que a senhora está falando está fora da palavra. Como está fora da palavra, filho? Está aqui. Quando você ajuda o necessitado, quando você ajuda a casa de Deus que está necessitada, você está emprestando a Deus. Aquele menino estava emprestando a Deus, porque havia uma multidão com fome e ele tinha 5 pães e 2 peixes. Ele poderia falar: não, quer saber o seguinte, eu dou 3 pães e 1 peixe. Eu vou ficar com 2, pelo sim, pelo não. 1 peixe é meu e 2 pães é meu. Não, ele deu tudo. É quando diz a palavra do Senhor que quando Jesus pegou aqueles pães, o que me chama a atenção aqui, e é isso que eu quero que você veja. Jesus levantou os pães
e os peixes aos céus e disse assim: Pai, multiplica aqui, Senhor, porque senão vai faltar. Pai, vai faltar muito. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus não chegou e falou: Pai, 5 pães e 2 peixes, o Senhor não podia dar mais não, Pai? Aí eu sei que o Senhor pode prover tudo, e olha a situação que está, uma multidão que tem com 5 pães e 2 peixes. É sério que o Senhor acha que eu vou alimentar? Jesus fez isso? Não. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, e diz a palavra de Deus que Jesus deu graças. O segredo da multiplicação é você agradecer pelo que tem. Bispo, eu quero trocar de carro. Agradeça o carro que você tem agora, que Deus provê para você trocar. Bispo, eu quero comprar uma roupa, porque essa aqui tá surrada. Para de falar, minha roupa tá velha, meu sapato tá velho. Não. Senhor, graças eu te dou por essa roupa, porque eu ainda tenho. Graças eu te dou por esse sapato, que Ele vai te abençoando e você consegue muito mais. Por muito tempo na minha vida eu fiquei estagnada nesse ministério. Eu sentia, Bispo Letícia Ferreira, eu sentia que como se eu quisesse andar e as coisas não andavam. E eu acho que algumas pessoas já estavam aqui comigo e lembram disso. Que parecia que as coisas não fluíam, a coisa não caminhava, a coisa não andava. Quem estava nessa fase? Foi logo quando eu assumi a igreja. Há 5 e 6 anos. Acho que esse ano faz 6 anos. Foi logo quando eu assumi, queria fazer as coisas, parecia que estava travado. Só que sabe o que eu fazia quando eu saía do culto? Ó, pastor Denis, o culto hoje não foi bom não, né? A igreja estava tão vazia. Principalmente de manhã era cheio, à noite era aqueles gatos pingados. E aí embora à noite triste, falava, pastor, nossa, a igreja estava tão vazia, estava tão caída, né? E aí de repente no outro dia, domingo de manhã estava um pouquinho menos, domingo à noite menos. Nossa amor, a igreja está caída, né? Nossa amor, será que eu tô ruim na pregação? Nossa amor, será que a palavra tá muito ruim? E aí começava a me questionar, Senhor, isso daqui tá muito ruim? Em nenhum momento eu abria a boca e falava, Senhor, graças eu te dou pelas pessoas que estavam ali. Eu ficava reclamando com Deus das que não vinham. Jesus reclamou por ele não ter pão e peixe o suficiente. Ele deu graça. Quando o Espírito Santo me ensinou isso e falou, para de reclamar, o Espírito Santo, queridos, você viu o jeito que o Espírito Santo trata comigo? É algo surreal. Uma vez o Espírito Santo falou para mim, para de reclamar que eu já não estou mais com paciência de tanto você está reclamando. Falei, já que o Senhor falou com tanto amor, eu paro. E agora eu faço o quê? Ele falou, dá graça. Eu falei, como é que eu vou dar graça? Dá graça. Eu falei, dou graça, então tá bom, gente, dá graça. O Senhor falou para dar graça, a gente dá graça. E dali em diante eu comecei a dar graça. Falei, Senhor, graças eu te dou, mesmo que seja pouco. Mas eu estava ali, Senhor, graças eu te dou, graças eu te dou. Quando eu comecei a dar graça, começou a vir um, que começou a trazer outro, que começou a trazer outro, que veio outro. Daqui a pouco a gente entrou na rádio, daqui a pouco a glória de Deus estava neste lugar. Mas porque tudo começou quando eu aprendi a dar. Tem muito. Tem muito. Tem muito. Tem pouco. Tem mais ou menos. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para vós. Abra a tua boca, dê graça pelo teu casamento, dê graça pelo teu filho, dê graça pela tua saúde, que tudo que você dá graça, a multiplicação. Ao invés de chegar lá em casa e falar, esse marido não muda. Oh, filho, graças a Deus pela tua vida. Graças a Deus por você estar bem. Graças a Deus, não, amor? De vez em quando, a chave... Quem aqui já saiu desesperado para sair de casa e a chave some bem na hora? Nessa hora, o que você faz? Eu aprendi a dar graça. Eu procrastinei, graças a Deus, foi na hora de sair, né? Glória, que bênção, glória a Deus, graças a Deus.
Mas você está sentindo isso? Não. Por dentro eu estou querendo matar a chave, porque a culpa foi da chave. A culpa não foi minha que não sei onde deixei a chave. Onde essa chave foi parar? Porque eu acredito do fundo do coração que chave deve ter pezinho, que elas somem. Eu tenho certeza que eu deixei a chave aqui. Daqui a pouco a chave estava no outro cômodo. Quem trouxe essa chave para cá? Tá? Já teve vezes, amados, que eu olhei e falei: tá repreendido o demônio que escondeu essa chave. Tá repreendido agora. Solta em nome de Jesus. Onde tiver, solta. E a chave aparece. Importante que apareceu. Algo que eu e você precisamos entender. Ah, bispa, mas eu não estou sentindo bem, então eu não vou dar graça. Ô filho, se você for esperar para fazer só o que você sente bem, você nunca vai fazer nada. Ah, não, eu tenho que sentir para dar graça. Não, a Bíblia diz: dai graça em todo tempo. Não é só quando você sentir, é em tudo. Da mesma forma que a Bíblia diz que não precisamos nos preocupar com nada, devemos em tudo dar graça. Bem na hora que eu vou sair, o salto quebra. O que você faz? Eu lembro até hoje que quando eu aprendi isso de dar graça, amados, veio prova. Porque quando você aprende, vem prova para você aprender, sim ou não? Eu estava trabalhando no Bradesco, tinha acabado de tirar meu Onix zerinho, estava ali toda feliz, pneu novinho, 0 bala. Fui fazer uma curva dentro do prédio onde eu morava. O meu pneu pegou na quina de uma mureta e rasgou o pneu na lateral. Na lateral, dá para arrumar? Não. Quando eu olhei aquilo, graças a Deus. 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 Aonde eu vou pagar? Não preciso me preocupar, Deus vai prover. Graças a Deus. E eu lembro a situação financeira que eu estava naquela época, amados. Estava só o sangue do Cordeiro com a misericórdia de Rafá com Jeová Jireh para prover. Eu deixei o pastor Denis desce, troca o step e fala: mas você não viu? Eu falei: vi, passei de propósito. Queria ver se o pneu aguentava. Eu vi, passei de propósito. Aí ele foi lá, trocou. De repente, consegui comprar, trocou há uma mês e o carro continuou funcionando. Só que eu estou te falando isso para quê? Qual foi a bênção que veio depois dessa para mim? Aos olhos humanos, nenhuma. Só que o que acontece? Que quando eu agradeço pelo pouco que eu tenho, eu impeço que outras maldições me alcancem. Porque eu já resolvi aquele problema. Eu aprendi a dar graça. Não vou murmurar por causa de um pneu. Deus vai prover. De onde vai vir, não sei. Deus vai prover. Sei que Deus proveu. Sei que trocou. Sei que Deus honrou. Sei que Deus abençoou. E a vida continuou. E dali em diante, graças a Deus. Quando bateram no meu carro também uma vez, quando eu estava com o carro parado, eu tinha acabado de trocar os pneus novinhos também. Irmãos, ora por mim, que agora eu estou percebendo que eu preciso de oração quando eu troco de pneu. Porque eu trocar de pneu, o diabo se levanta. É incrível. Quando estava lá com o carro parado, tinha acabado de trocar os pneus, só que eu coloquei os novos atrás e os velhos na frente. Veio o motoqueiro e bate, acerta o carro e entorta a roda. E aí, quando estava lá, todo mundo conversando, eu falei: mas o bom é que trocou, né? Na minha cabeça tinha colocado os novos na frente. E a pastora falou: não, você colocou o novo atrás. Eu falei: é sério? Ele falou: é sério. A pessoa que estava do meu lado falou assim: dá glória a Deus agora, dá? Olha como o diabo nos afronta. Porque em todo momento tudo estava acontecendo. Não, amém, glória a Deus, Deus vai prover, Deus vai dar condições. Não, Deus vai prover. Aí quando falou isso que, não, você colocou os pneus novos na frente, ou você colocou os pneus novos atrás, da frente é velho. Eu fiz assim: sério? Eu fiz uma cara de decepção tão grande. E a pessoa que estava do meu lado falou: dá glória a Deus. Eu virei para a pessoa e falei: obrigado por me lembrar. Glória a Deus, que Deus aprove todas as coisas. Algo que eu e você precisamos aprender é dar glória a Deus por tudo. Bispo, meu filho não é o que eu quero.
Bispo, meu casamento não é o que eu quero. Bispo, minha vida financeira não está da forma que eu quero. Bispo, meu emprego não é o emprego dos sonhos. Bispo, o meu ministério não é da forma que eu queria. Aprenda a dar glória, aprenda a dar graças a Deus, que Ele cuida de você. E diz então a palavra do Senhor que Jesus dividiu o pão em pedaços. Jesus dividiu os peixes e deu aos discípulos e disse: serve. Diz a palavra do Senhor que eles serviram a todos. E somente homens, fora mulheres e crianças, naquele lugar havia 5.000 homens. 5.000 homens, fora crianças e mulheres, foram alimentados com apenas 5 pães e 2 peixinhos. O que era nada se tornou em muito. Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer para você: você acha que o que você tem é pouco, você acha que o que você tem você não vai conquistar, você acha que vai ser difícil. Deus está dizendo: aprenda a me agradecer pelo pouco, aprenda a ser fiel no pouco, aprenda a me glorificar pelo pouco, que eu já tenho muito preparado para a tua vida. E diz a palavra do Senhor que depois que todos comeram, não foi que comeu um pedacinho não, comeu até se fartar, comeu até ninguém mais querer. Só que algo que eu aprendo aqui, eu quero te ensinar isso aqui para finalizar: nunca desperdice o que Deus te dá. Tem pessoas que quando Deus começa a abençoar ela, eu posso falar, igreja? Ela começa a desvalorizar. Enquanto não tem nada, menina, apaga essa luz, menino, sai desse chuveiro, menino, olha aqui, ó, você vai ficar sem Danone, ó, você vai ficar sem isso. Aí quando começa a ser abençoado, acha que virou sócia da Enel. Você chega na casa da pessoa, parece farolete, a luz acesa para tudo quanto é lado. Quando eu chego em casa e vejo mais do que 3 luzes acesas, eu falo pro pastor e pro Arthur: vocês acham que a gente é sócio da Enel? Falei: podemos comprar ações, mas ainda não compramos, então vamos apagando as luzes? Eu fiz um trato com o Arthur. Eu dou um dinheirinho pro Arthur toda semana. Se ele deixar a luz acesa, ele tem que me pagar R$2. Porque eu pedia para ele apagar, ele não apagava. Falei assim: já sei onde eu vou pegar, no dinheiro dele. Irmãos, a primeira vez que eu tirei os R$2 dele, ele chorava, de cair lágrima, de soluçar. Mamãe! Falei: combinado, é combinado. Ele: você está me roubando. Falei: não, nós combinamos que você ia me dar os R$2. Quem esqueceu a luz acesa? Ele: fui eu. Falei: então quem vai dar o dinheiro para a mamãe? Ele: eu. Deu, peguei. Depois eu voltei pro cofrinho dele, mas ele teve que dar. Tem pessoas que quando Deus começa a abençoar ela começa a fazer igual um meme que tem, jogando dinheiro para todo mundo. Aprenda a valorizar o que Deus te dá. Não é porque eu tenho muito que eu vou desvalorizar. Não é porque eu tenho muito, vou tratar de qualquer forma. Eu cuido, eu zelo. Jesus, ele poderia falar: eu multipliquei pão e peixe uma vez, deixa estragar, vou multiplicar de novo. Deixa lá, depois vai e compra. Você volta para a escassez, você volta a precisar. Você precisa honrar o que Deus te dá. Você precisa honrar o que Deus colocou na tua mão, porque Ele confiou em você, Ele depositou nas suas mãos. Então você cuida. Mas é pouco. Sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Jesus, depois de multiplicar na vida deles, todos comeram. Jesus não falou: larga aí. Jesus disse para os discípulos: ajunta. Ajunta, porque não é bom que nada se perca. Ajunta, guarda. E diz a palavra do Senhor que quando eles começaram a juntar, foram 12 cestos de pães. 12 cestos. 12 cestos.
Jesus poderia falar, não multiplica uma vez, eu multiplico de novo, larga aí. Junta. Aprenda a dar valor no que Deus te dá. Quem aqui tem filho e filha? Levanta a mão. Geralmente quando a gente dá algo para o filho, existiu um sacrifício, sim ou não, igreja? Você quer dar um tênis tal para o teu filho? Vamos dar um exemplo aí. Você quer dar qual um tênis caro aí, por exemplo? Qual? Vamos colocar Nike. Nike é caro, amém? Nike é caro. Não, desculpa. 300 pop tênis Valorena não é caro não. Amém, seu Deus, alondor da prata. Tá vendo, né, Cris? Então tá. Olha aqui pra mim. Vamos lá. Pra você dar pro teu filho um tênis de 300 reais, duas coisas você deve ter feito. Ou você ajuntou, sim ou não? Ou você parcelou no cartão em 10 vezes de 30. Cabe os pedaços. 10 vezes de 30 não pesa. Só que você comprometeu o limite do teu cartão para aquele período. Sim ou não? E aí você vê o seu filho saindo, igual esses dias eu vi o meu, saindo e chutando uma latinha na rua. O que você olha para a criança e faz? Falei, filho, não pode. Olha aqui para mim. Filho, não dá. Filho, você não pode fazer isso. Por que eu não posso chutar pedra? Porque vai estragar o seu tênis. Ele estava chutando pedra, igreja. E o pior, ele estava chutando pedra de sandália. Eu falei, Jesus, vou até arrancar o tampão do pé. Filho, não pode chutar pedra de sandália. E de tênis, pode? Não, filho, também não pode, porque estraga. Você precisa entender e ensinar os seus filhos a valorizar o que Deus te deu. Porque muitas vezes o pai rala para ter as coisas e o filho não está nem aí. Só que se você ensina, como a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Se você ensina o teu filho a dar valor, você nunca vai ser decepcionado. Só que daí a gente dá e vê o filho estrupiando o tênis e não fala nada. Eu lembro até hoje do missionário uma vez para mim, custou dinheiro isso daí, viu? Custou dinheiro essa blusa. Ah, pai, compra outra. Não, você esgarçou aquela. Fiquei 6 meses com a mesma blusa para aprender a nunca mais esgarçar. Ia para a escola parecendo aquele João Bobo que esgarçou a blusa, tinha que ir dobrando. Ele falou, vai assim, por 6 meses para você aprender. Ah, nunca mais. Pergunta quantas blusas depois disso esgarcei. Nenhuma. Porque é algo que eu e você precisamos aprender a dar valor, a cuidar do que Deus nos deu. Ah, bispa, mas o meu carro é velho. Cuida. Ah, bispa, mas minha casa é velha. Cuida e dê graça, que Deus te dará condições de coisas muito maiores e melhores. Quando você aprende a honrar o que Deus te dá, bênçãos vêm sobre a tua vida.